Deixei meu namorado assumir um papel parental na vida dos meus filhos, porque achei que seria bom eles terem uma figura masculina em casa. Permiti que ele tivesse mais autoridade, disciplinando meus filhos, colocando minha filha de castigo e até os punindo quando não cumpriam suas tarefas. Então, quando minha filha perdeu a paciência e desrespeitou meu namorado durante o jantar, eu a puni duramente. Cancelei suas férias. Não permiti que ela fosse ao baile de formatura e a deixei de castigo. Agora as coisas estão muito piores do que eu imaginava, e eu não sei como consertar nada disso. Sou uma mãe de 43 anos com 3 filhos. Minha filha Sophie tem 16 anos, e meus filhos têm 14 e 12. O pai deles e eu nos separamos quando Sophie tinha cerca de 10 anos. Ele mora a mais ou menos 2 horas de distância e os vê muito raramente. Tenho segurado as pontas sozinha há muito tempo e já aceitei que provavelmente sempre vou ser a vilã, porque sou eu quem realmente faz o papel de mãe e impõe regras. Há 2 anos conheci Darren de 46 anos. Ele também é divorciado e tem 2 filhos mais velhos do primeiro casamento com quem quase não fala. Essa parte me preocupou no início, admito, mas pelo que ele explicou, isso tem mais a ver com o quanto a ex dele é amarga do que com algo que ele tenha feito. Pelo menos é nisso que eu acredito com base no que ele contou. Ele se mudou para nossa casa há cerca de 1 ano. No começo as coisas estavam bem. Sophie parecia tranquila com ele. Meus filhos até gostaram de ter outro homem por perto que não tivesse 12 anos. Darren é definitivamente mais rígido do que eu sempre fui, mas também é mais participativo. Ele percebe as coisas. Se os meninos estão jogando videogame à meia-noite e ainda tem dever de casa para entregar, ele fala alguma coisa. Vou ser honesta, ao longo dos anos deixei muita coisa passar só para manter a paz dentro de casa. É exaustivo fazer tudo sozinha. Então ter alguém como Darren por perto ajudou em alguns aspectos, mesmo que as crianças não vejam assim. O problema é a Sophie. Ela nunca disse diretamente que não gosta do Darren, mas com o tempo ficou cada vez mais passivo-agressiva. Ela faz caretas quando ele fala, revira os olhos e murmura coisas baixinho. E sim, eu a repreendo por isso. Ela age como se, sempre que ele fala com ela, estivesse atacando-a. Chegou ao ponto de Darren evitar falar diretamente com ela, a menos que seja algo sério. Sophie diz que ele tenta mandar demais ou agir como se fosse o chefe da casa. Mas as coisas de que ela reclama não são nada absurdas. Ele nunca encostou a mão em ninguém, nunca gritou com ela. Ele apenas faz cumprir regras normais. Por exemplo, e esse foi um dos grandes conflitos, ela costumava deixar o namorado ficar no quarto dela, com a porta fechada por horas. Eu não gostava muito, mas confiava nela. Darren foi quem levantou a questão, dizendo como aquilo parecia inadequado e que se algo acontecesse eu seria a culpada. E ele tinha um ponto. Então agora eles ficam juntos na sala ou do lado de fora da casa. Sophie diz que isso é controlador, mas eu não acho que uma garota de 16 anos precise ficar sozinha no quarto com um menino. Talvez eu fosse relaxada demais antes. Outra questão é o carro. Sophie ainda não tem um, então pega o meu emprestado. Eu não tenho problema com ela usar, mas Darren fica muito nervoso com motoristas adolescentes. Ele pediu que se ela usar o carro, esteja em casa até às 8 da noite. Ele também gosta de saber com quem ela está andando quando são os amigos que estão dirigindo. E sim, às vezes ele pergunta a eles sobre o histórico de direção deles. Eu não vejo grande problema nisso. Prefiro que ele se importe do que seja indiferente como o pai dela, que mal liga. Nós também rastreamos a localização do celular dela, mas isso sempre foi uma regra desde que ela ganhou o telefone aos 13 anos. Darren só é quem acompanha isso mais de perto. Se ela passa do horário combinado, ele manda mensagem ou liga. Isso aconteceu talvez umas 3 vezes, quando ele precisou buscá-la em alguma festa ou fogueira com amigos. De novo, o que ela preferia? Que a gente simplesmente não se importasse com onde ela estava. Teve uma situação alguns meses atrás em que ele viu uma foto no Instagram dela, em que ela e outra garota estavam posando de biquíni. Elas estavam na piscina da amiga dela. Nada demais. Darren achou inapropriado e disse que eu deveria monitorar mais o que ela publica. Eu nem sabia que a foto estava lá. Ele não mandou ela apagar a foto. Só disse que ela deveria ser mais consciente de como se apresenta na internet. Sophie chamou isso de slut shaming. Sinceramente, acho que esse termo é usado rápido demais hoje em dia. Eu concordei que não era necessário postar esse tipo de foto. Não porque haja algo de errado com o biquíni, mas por causa de como alguns homens na internet podem agir. Sophie jura que eu fiquei do lado dele. Eu não fiquei. Só acho que ela ainda não entende como o mundo realmente funciona. Há centenas de pequenas coisas assim que vão se acumulando. Por exemplo, a televisão. Às vezes ele quer assistir alguma coisa e pede para os meninos terminarem o jogo deles. Isso é normal, certo? Ele mora aqui. Ele ajuda a pagar as contas. Ele cozinha o jantar. Eu disse a eles que precisam dividir o espaço. Mas agora qualquer coisa que Darren diz é automaticamente vista como ele mandando nos outros. O que Sophie não entende é que eu estou exausta. Eu trabalho em tempo integral. Eu limpo a bagunça de 3 crianças e agora também de um adulto. Nem sempre tenho energia para discutir cada pequeno problema. Então, sim, às vezes quando Darren fala alguma coisa, eu deixo que ele assuma a liderança. Eu não quero discutir sobre tudo. Sophie interpreta isso como se eu fosse passiva ou tivesse medo dele, o que sinceramente acho ofensivo. Eu apenas escolho minhas batalhas. Isso não é a mesma coisa que ter medo. Ela usa essa palavra toda vez que o Darren dá uma regra de que ela não gosta. E eu sei que Darren não é perfeito.
Às vezes ele é emocional, talvez mais do que eu esperava. Ele já chorou algumas vezes durante discussões, geralmente quando Sophie foi especialmente dura com ele. Ele diz que só quer que ela esteja segura e cresça com mais disciplina do que os próprios filhos dele tiveram. Eu não acho que isso o torne fraco. Acho que o torna humano. Ontem à noite foi o ponto de ruptura. Eu fiz o jantar. Todos nós nos sentamos à mesa e Sophie estava no celular. Darren pediu para ela guardar o telefone e ela o ignorou. Ele pediu de novo e disse que se ela não pudesse respeitar a refeição que eu preparei, ele pegaria o telefone e devolveria depois. Eu olhei para ela daquele jeito que toda mãe usa quando está pedindo para o filho não fazer uma cena. Ela sabia exatamente o que eu quis dizer, mas ela se levantou da mesa e disse não. Disse diretamente a ele que ele não é o pai dela e que ela não precisa obedecê-lo. Tudo bem, talvez isso seja verdade, mas existe uma forma de dizer as coisas. Então ela disse algo que eu não consigo tirar da cabeça. Ela disse, não me surpreende que seus filhos não queiram te ver. Você poderia escrever um livro sobre como fazer os filhos odiarem os pais. Ela nem sequer levantou a voz. Disse aquilo como se não fosse nada. Com calma, como se fosse apenas um fato. Darren ficou sentado ali. Eu vi quando aquilo o atingiu. O rosto dele mudou completamente. E em vez de responder, ele se levantou e foi para a garagem, fechando a porta atrás dele. Ele não voltou por mais de 1 hora. Mais tarde, eu o ouvi no quarto chorando. Sophie foi para o quarto dela como se tivesse vencido alguma coisa. Nem pensou 2 vezes. E eu deveria simplesmente sentar aqui e fingir que isso é aceitável? Dizer a alguém na cara que ele é um péssimo pai e ainda zombar do fato de que ele chora? De onde veio isso? Naquela noite eu não disse nada a ela. Nem sabia o que dizer. Tenho lidado com a atitude dela há meses. E tentei ser compreensiva. Ela tem 16 anos. A escola é estressante. Amigos são dramáticos. Enfim, eu também já tive essa idade. Mas um comentário desses não é apenas mau humor de adolescente. Isso foi simplesmente maldoso, cruel. Darren não é perfeito. Mas ele nunca levantou a voz para eles, nunca os puniu de forma injusta, nunca foi inapropriado. Ele apenas espera bom senso e responsabilidade. Só isso. E agora, aparentemente, isso transforma em um alvo. Na manhã seguinte, Darren me disse que não se sente mais confortável em disciplinar as crianças de jeito nenhum. Disse que se fala alguma coisa, vira o inimigo. E se não fala nada, a casa vira um caos. Ele disse que está cansado de andar pela casa se sentindo como um estranho em um lar para o qual ele contribui. Eu nem soube o que responder. Ele não está errado. Ele não é o pai deles, e eu nem sempre o apoiei nos momentos exatos das situações, mas fiz o que pude. Quando eu digo para Sophie se acalmar, ela me acusa de ficar do lado dele. Quando eu não digo nada, sou fraca. Não tem como vencer. Agora ela está dizendo para outras pessoas que Darren está tentando controlá-la, que ele é paranoico e estranho porque se importa com onde ela está e com quem está. Aparentemente, esperar que ela esteja em casa em um horário razoável agora é opressão. Perguntar quem vai dirigir para levá-la para casa é abuso. Ela até reclama da televisão. Darren assiste às notícias ou a esportes, às vezes à noite. Ele já pediu algumas vezes para os meninos pausarem o videogame para que ele pudesse ver um jogo ou um programa. E eles agem como se ele tivesse expulsado todos de casa. Não é como se ele monopolizasse a televisão. Ele apenas espera que eles compartilhem. Eles têm horas e horas de tempo de tela. Mas no segundo em que precisam abrir espaço para um adulto, vira um drama. Cada pequena regra vira um escândalo. Darren nem fica bravo com isso. Ele simplesmente para de pedir. Sai da sala. Vai para fora de casa. Eu já vi esse homem cortar a grama às 9 da noite só para ficar fora de casa depois de uma discussão. E Sophie me diz, eu obedeço você, mas terminei de ouvir ele. Ela disse isso como se fosse a juíza que decide quem merece respeito e quem não merece. Ela não me vê como uma adulta tomando decisões. Ela me vê como alguém que precisa ser resgatada. E isso é insultante. Darren não pegou o celular dela. Não a deixou de castigo. Não levantou a mão para ela. Ele saiu da mesa e chorou em particular. E agora ele é o vilão. Eu tentei conversar com Sophie no dia seguinte. Disse que ela não precisava amar Darren, mas também não podia destruí-lo verbalmente na mesa de jantar. Eu disse que ela passou dos limites. Ela respondeu que não se importa. Disse, você deixou ele tomar conta desta casa. Eu perguntei, o que exatamente ele tomou? Ela respondeu, tudo. Isso simplesmente não é verdade. Ele nunca disse que eu não posso tomar decisões. Nunca me impediu de fazer nada com as crianças. Ele nem decide os castigos. Nas poucas vezes em que concordamos em deixá-los de castigo ou limitar o uso do telefone, a decisão final foi minha. Mas porque ele ousou dizer algo de que ela não gostou sobre dever de casa, celular ou o namorado dela, de repente eu deixei de ser a mãe dela. Agora sou algum tipo de marionete manipulada. Ela ainda usa o fato de Darren chorar como se fosse prova de que ele está me manipulando. Eu realmente acho essa parte especialmente nojenta. Uma garota de 16 anos zombando de um homem adulto por demonstrar emoção é algo absurdo. E quando eu apontei isso, ela disse que ele usa as lágrimas como arma. O que se responde a algo assim? O homem fica emocional às vezes, geralmente quando se sente excluído ou inútil. E de alguma forma isso vira uma tática. Não é assim que as coisas funcionam. Nem toda reação emocional é algum grande plano manipulador. Enquanto isso, ela fez o que quis, quando quis por anos.
Eu dei liberdade a ela porque confiava nela. Darren chega e estabelece alguns padrões que fazem sentido para a maioria dos adultos, e agora ela está agindo como se tivéssemos jogado ela na prisão. Darren não está gritando com ninguém. Não está colocando ela em perigo. Não está dizendo coisas absurdas como você tem que me chamar de pai. Ele só está tentando ajudar. Está tentando se importar. Mas agora ele diz que está pensando em voltar a morar sozinho. Não terminar o relacionamento. Apenas me dar espaço para criar meus filhos sem todo esse conflito. E sinceramente estou dividida. Eu sei que isso poderia trazer uma paz temporária, mas também parece que eu estaria dando exatamente o que Sophie queria, expulsá-lo. E estou cansada de recompensar mau comportamento só para evitar confronto. Foi isso que fiz durante anos. É por isso que chegamos até aqui. Então Reddit, sou eu a errada por achar que minha filha é quem está tornando tudo impossível? Darren é realmente tão ruim quanto ela diz? Estou cega para alguma coisa? Ou é assim que os adolescentes são hoje em dia? Preciso saber se estou completamente enganada. Comentários do Reddit. Comentário 1. Darren parece o tipo de cara que estava apenas esperando uma chance de voltar a ser o homem da casa depois de estragar tudo na primeira família. Olha, ele chorou. Tudo bem. Mas parece que ele usa a culpa como arma toda vez que alguém o confronta. Sophie fez um comentário cruel? Sim. Mas ele é um homem adulto que decidiu assumir uma casa com adolescentes. O que ele esperava? Danças do TikTok e gratidão? Além disso, sua filha tem 16 anos, não 6. Mandar ela estar em casa às 8 da noite e verificar quem está dirigindo como se ela fosse um pacote sendo rastreado é insultante. Meu maior problema é com você. Você está aqui escrevendo um texto enorme dizendo que ela é o problema, mas todas as histórias que você conta mostram ele se intrometendo, ultrapassando limites, e você ignorando isso. Depois age surpresa quando ela não sente mais que a própria casa é dela. Ela não está surtando. Ela está reagindo. Você quer paz, mas escolheu um homem que quer controle e que faz o papel de vítima sensível toda vez que as coisas ficam complicadas. Adivinha? Famílias são complicadas. Se ele não consegue lidar com isso, talvez não devesse estar em uma. Comentário 2. Deixar alguém assumir um papel parental antes mesmo de seus filhos confiarem nessa pessoa é pedir ressentimento. Em 2 anos ele já está dando as ordens. Sophie não pediu um terceiro pai. E parece que Darren pulou a fase de construir relacionamento e foi direto para o modo, eu faço as regras. Os próprios filhos dele não falam mais com ele. Isso não é um detalhe irrelevante. Se alguém foi afastado pelos próprios filhos, talvez seja hora de perguntar por que antes de dar autoridade sobre os filhos de outra pessoa. O padrão é claro. Ele se muda para a casa, cria regras, monitora celulares, questiona amigos, critica o que vestem e depois desaba chorando quando alguém reage. Você deveria ser o lugar seguro da sua filha. Em vez disso, fica tentando manter a paz com um homem que trata seus filhos como projetos. Aquele momento no jantar foi brutal. Sim. Mas talvez estivesse sendo construído há muito tempo. Ela vem sendo pressionada, monitorada e ignorada. Você acha que ela é desafiadora. Talvez ela esteja exausta. Isso não é apenas uma pequena discordância sobre educação. É sobre segurança emocional básica. Você está escolhendo o conforto de um homem em vez da confiança da sua filha. E se Darren for embora, não será a primeira vez que ele perde uma família. Comentário 3. Ninguém pode simplesmente entrar em uma casa cheia de adolescentes e começar a impor regras como se estivesse ali desde o primeiro dia. Darren se mudou há 1 ano e imediatamente entrou no modo, e faça o que eu digo. Claro que Sophie está irritada. Ela vive nessa casa a vida inteira. Provavelmente até ajudou a cuidar dos irmãos mais novos enquanto você trabalhava. E agora um cara que ela mal conhece está cortando o tempo de videogame, controlando os movimentos dela e questionando o namorado. Se fosse um professor ou treinador fazendo essas coisas, você chamaria de excesso de autoridade. Mas como ele está namorando você, então tudo bem. A pior parte é o drama emocional, o choro, as tentativas de culpa. Ele não tem a confiança das crianças, então, em vez de conquistá-la, ele desmorona quando elas reagem. Os próprios filhos dele não falam com ele. Por que isso não foi um grande sinal de alerta? Você deveria ter feito mais perguntas antes de dar tanto acesso a esse homem. Em vez disso, está arranjando desculpas para ele se voltando contra sua própria filha, que claramente está farta. Ela não é perfeita, mas está vendo o que está acontecendo. No momento em que se formar, ela vai embora, e você vai se perguntar por que ela nunca mais liga. Comentário 4. Darren transmite o tipo de energia que faz adolescentes se fecharem. Ele não parece abusivo, apenas exaustivo. Tudo vira regra. Tudo precisa de uma reação. Claro que Sophie já está cansada disso. Ela tem 16 anos e esse cara está agindo como um fiscal enquanto você fica sentada sem dizer nada. Só a questão da televisão já diz muito. Ele quer assistir alguma coisa, tudo bem.
Mas em vez de pedir ou esperar, ele tira eles da frente como se a presença deles fosse um incômodo. Isso vai se infiltrando no ambiente. Vai se acumulando. Depois vem o rastreamento do celular, o toque de recolher cedo e as palestras sobre redes sociais, e de repente a casa deles já não parece mais deles. A frase da Sophie no jantar foi dura, claro. Mas ela não chegou a esse ponto do nada. Você fala como se ela estivesse sendo dramática, mas do meu ponto de vista ela está se adaptando. Crianças aprendem rápido quando estão sendo colocadas de lado. Darren parece alguém tentando provar que sabe mais do que todo mundo e, quando isso dá errado, vai para o quarto chorar. Isso não é liderança. É caos emocional. Se ele já está pensando em ir embora, deixe que vá. Talvez desta vez ele possa refletir em vez de culpar outro grupo de adolescentes por não respeitá-lo. Toda essa situação está invertida, e você está errada por permitir que isso aconteça. Atualização. Desde que fiz a publicação, as coisas não se acalmaram exatamente. Agradeço as respostas, embora a maioria de vocês claramente não entenda como é ser pai ou mãe quando não se tem apoio. Mas eis o que aconteceu desde então. Depois da discussão no jantar, quando Sophie disse ao Darren que ele poderia escrever um livro sobre como fazer os filhos odiarem os pais, as coisas ficaram tensas. Mas administráveis por algumas semanas. Ela passou a ficar muito no quarto, só falava comigo quando era absolutamente necessário e se recusava a jantar conosco se Darren estivesse à mesa. Eu não pressionei. Achei que ela precisava de espaço. Darren disse que queria tentar uma última coisa para consertar a relação com ela e com os meninos. Ele planejou um domingo de mentoria em que se reuniria com meus filhos na garagem por cerca de 1 hora toda semana. Eles conversariam sobre maturidade, definição de metas, disciplina, masculinidade, esse tipo de coisa. Ele até comprou cadernos e fez impressões com temas como criar uma rotina diária, ficar menos tempo nas telas e ajudar em casa sem precisar ser mandado. Eu achei uma ótima ideia. Os meninos ficaram menos animados. Assim que descobriram que Darren esperava que eles se vestissem de forma adequada, nada de calça de moletom ou chinelos, e que fariam desafios como acordar às 7 da manhã para ler por 10 minutos ou mergulhar o rosto em água fria, os dois reviraram os olhos e disseram que era ridículo. Darren disse que haveria consequências leves se eles faltassem ou não participassem. Sophie transformou isso em uma história absurda, dizendo a eles que Darren estava militarizando os fins de semana deles. O que realmente aconteceu foi o seguinte: na primeira vez em que os meninos não fizeram as tarefas, Darren fez com que participassem do encontro usando esmalte nas unhas e uma tiara rosa, apenas como um lembrete bobo para manter o foco. Só isso. Não foi punição. Foi uma brincadeira. Eu até tirei fotos. Foi inofensivo. Mas Sophie perdeu completamente a cabeça. Ela disse que Darren estava humilhando os meninos, que aquilo era sexista e que estávamos transformando nossa casa em algum tipo de campo de treinamento militar. Os meninos riram no começo, mas quando viram a reação da Sophie, transformaram aquilo em uma causa. Na semana seguinte, os dois se recusaram a ir para a garagem e disseram que preferiam perder privilégios. Tentei ter uma conversa calma. Sophie disse que eu estava incentivando o comportamento de um homem imaturo e ensinando meus filhos a obedecer um cara que nem sequer os criou. Quando eu disse que ela estava sendo dramática, ela trouxe novamente o fato de que os próprios filhos de Darren não falam com ele. Foi quando eu perdi a paciência. Disse aos 3 que estavam agindo como crianças mimadas e ingratas. Falei que passei anos fazendo tudo por eles e que agora que finalmente alguém está me ajudando, eles estão se unindo para derrubá-lo. Disse que estavam tornando as coisas mais difíceis do que precisavam ser, não apenas resistindo às regras, mas fazendo de tudo para criar conflito. Sophie disse que eu estava me envergonhando e que minha lealdade ao Darren era patética. Ela realmente disse isso. Eu a deixei de castigo por 1 semana. Mas a grande questão sobre a qual preciso de conselho agora é o vestido do baile de formatura. O namorado de Sophie tinha escolhido um vestido para ela em janeiro. Era justo, com um decote em V profundo na frente e uma fenda em uma das pernas. Na época eu não disse nada porque achei que ela mudaria de ideia. Quando fomos fazer compras na semana passada, levei Darren comigo. Ele se ofereceu para pagar o vestido como presente. Sophie experimentou algumas opções, mas não gostou de nenhuma das que ele escolheu. Por fim, ele encontrou um que parecia deslumbrante, azul claro, ajustado na cintura, longo até o chão, elegante com um decote mais discreto. Ela se recusou a experimentar. Ele perguntou calmamente por quê. E ela respondeu: eu não vou usar esse vestido de esposa de funeral que você escolheu para o meu baile. Ela disse isso alto o suficiente para a vendedora da loja ouvir. Eu disse que aquilo era rude e imaturo. Ela respondeu que não queria que Darren tivesse qualquer influência sobre o que ela veste, especialmente em algo importante. Eu disse que se ele vai pagar, tem o direito de vetar certos estilos. Ela disse que ele podia ficar com o dinheiro e que ela usaria o vestido que o namorado escolheu. Eu disse que o vestido original não era apropriado, era revelador demais e não combinava com um evento escolar. Darren concordou comigo. Ela disse que compraria o vestido com o próprio dinheiro. Eu disse não. Ela ainda está vivendo sob o meu teto. Não pode tomar decisões de adulto sem responsabilidade de adulto. Eu disse que ela podia escolher uma das outras opções ou então não ir ao baile. Foi quando ela me chamou de covarde.
Disse que eu deixo um homem tomar todas as minhas decisões e punir meus filhos por respirarem. Mais tarde naquela noite, ela pegou o vestido dela, aquele que o namorado deu, escondeu na mochila e saiu para a escola vestindo por baixo de um moletom. Descobri por um e-mail de uma professora que Sophie tinha se trocado na escola e apareceu no baile naquela noite usando exatamente o vestido que nós dissemos claramente que não podia. Ela mentiu, passou por cima de mim e depois voltou para casa agindo como se não tivesse feito nada de errado. Darren disse que estava decepcionado, e foi só isso. Ele nem falou mais com ela depois disso. Apenas comentou de passagem, balançou a cabeça e foi para a garagem. Eu disse a ela que ela tinha feito sua escolha e que a consequência seria ficar um mês sem telefone. Ela disse que não se importava. Disse que iria conseguir outro mesmo assim e que não viveria sob a ditadura de Darren depois deste verão. Ela jogou o telefone no balcão e foi para o quarto. Porta fechada, música alta, como se estivesse orgulhosa de si mesma. No dia seguinte, tentei fazê-la sentar para um café da manhã em família. Nem era para puni-la, só para conversar. Ela simplesmente passou direto por nós. Darren se levantou e saiu da mesa novamente. Mais tarde naquele dia, eu disse que a menos que ela pedisse desculpas por mentir e nos desrespeitar, também perderia o privilégio de usar o carro. Ela apenas olhou para mim e disse: "Você já me perdeu. Só estou esperando poder ir embora." Ainda não contei essa parte para Darren. Não tenho certeza se quero. Ele já falou em conseguir o próprio lugar, dizendo que está cansado de estar em uma casa onde não sente que pertence. Estou tentando manter essa família unida, e ninguém parece interessado em me encontrar no meio do caminho. Os meninos estão seguindo o exemplo de Sophie. Eles não fazem mais a mentoria de domingo. Agora eles brincam com isso, chamam Darren de coach, fazem piada com os papéis que ele imprimiu e imitam os discursos dele sobre valores. Eu pedi para pararem e eles só deram de ombros, dizendo que não se importam mais. Antes eles respeitavam Darren, ou pelo menos tentavam. Eu pedi que escrevessem cartas de desculpa depois do episódio do baile de Sophie. Não porque eu seja mesquinha, mas porque queria que refletissem. Nenhum deles fez. Sophie disse que estou tentando treiná-los como cães. Então, Reddit, é assim que é criar adolescentes hoje em dia? Você dá seu tempo, seu dinheiro e tenta guiá-los com a ajuda de alguém em quem confia, e eles transformam isso em rebelião. Passei anos fazendo isso sozinha. Darren foi a primeira pessoa que realmente me ajudou, e tudo que recebo é hostilidade. Sejam honestos. Eu realmente sou a errada aqui? Ou estou apenas lidando com filhos que decidiram que qualquer forma de envolvimento de adultos é opressão? Digam-me se eu sequer deveria continuar tentando neste ponto. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você quer honestidade brutal. Aqui está onde você está perdendo seus filhos. Você trata Darren como um segundo pai, mas não fez ele conquistar esse lugar. E toda vez que seus filhos reagem a esse desequilíbrio, você insiste que o problema é deles. Se uma adolescente diz que não quer que um homem em quem não confia escolha o vestido do baile dela, você escuta. Ponto final. Isso não é drama. É um limite. E esses encontros na garagem, um cara fazendo cosplay de palestrante motivacional, e você espera que adolescentes levem isso a sério? Claro que eles vão zombar. Você deu regras sem construir relacionamento. Isso é uma receita garantida para a revolta. E ainda por cima você pune com táticas de vergonha baseadas em gênero, como esmalte e nomes femininos. O que exatamente você está ensinando com isso além de ressentimento? Você não pode fazer crianças respeitarem alguém por meio de culpa. Eles não se importam com o quanto você está cansada. Eles se importam com o quanto se sentem seguros. Darren não parece um homem mau. Parece um homem que não sabe se conectar. E você amarrou toda a sua estratégia de educação a isso. Eles veem isso. Eles sentem isso. Estão reagindo. E sim, eles estão com raiva porque não são eles que estão sendo priorizados. Comentário 2. Você está tão envolvida nesse projeto Darren que nem percebe o que está pedindo dos seus filhos. Nenhum adolescente vai levar sessões de mentoria a sério quando elas são conduzidas por um cara que anda pela casa como um professor de educação física decepcionado e distribui punições como tiaras rosas. Isso não é criar vínculo. É uma viagem de ego disfarçada. E fazer seus filhos escreverem reflexões enquanto sua filha claramente já desistiu de todo o sistema. Vamos lá. Isso não é mais uma casa. É um teatro de performance. E não finja surpresa quando seus filhos riem disso. Darren está tentando construir autoridade por meio de regras em vez de relacionamento. E você continua chamando as reações deles de desobediência, em vez de enxergar o óbvio. Eles não confiam nele. E punir Sophie por causa de um vestido de baile? Sério? Você sabia que ela odiava o vestido que ele escolheu. Sabia que ela se sentia desconfortável com a participação dele nisso. E quando ela tentou afirmar sua independência de forma discreta, você reagiu como se ela tivesse cometido um crime. Você está medindo respeito pela obediência. E não é a mesma coisa. Toda vez que eles falam, você aperta ainda mais as rédeas e chama isso de educação, mas eles estão se afastando. E nenhuma quantidade de PDFs impressos sobre valores familiares vai trazê-los de volta. Comentário 3.
Seja lá o que você acha que está consertando aqui, não está funcionando. Essas crianças não estão reagindo do nada. Há meses elas vêm dizendo que se sentem desconfortáveis e não ouvidas. E tudo que você fez foi insistir ainda mais em jogos de poder disfarçados de estrutura. Fazer meninos adolescentes usarem maquiagem por terem faltado às aulas na garagem não é algo leve ou divertido. É humilhante. Darren recebe um passe livre por ser sensível, enquanto seus filhos recebem punições por agirem como adolescentes. Você não está impondo regras de forma justa. Está escolhendo favoritos e justificando isso em nome de respeito. Sophie não apareceu com uma roupa de strip club. Ela usou um vestido de que gostava e no qual se sentia bem. E, em vez de aproveitar o momento para confiar nela, você tratou isso como uma traição. Se ela nem pode escolher o que vestir no próprio baile, o que ela pode escolher? Você fala em criar filhos fortes, mas não quer que eles se oponham. É mais fácil acusá-los de serem difíceis do que perguntar por que estão consistentemente tão irritados. Darren está tentando liderar sem ter sido convidado para isso. Eles rejeitaram isso de forma clara e em voz alta. E a sua resposta foi punir todo mundo por não amá-lo o suficiente. Atualização 2. Eu não achava que voltaria aqui, mas muita coisa aconteceu e, sinceramente, estou chocada com a rapidez com que tudo desmoronou. Conversei com meus pais e com minha irmã sobre o que estava acontecendo. Disse a eles que Sophie tinha se tornado hostil e manipuladora e que estava tentando destruir meu relacionamento. Não entrei em todos os detalhes sobre os encontros na garagem ou sistemas de disciplina, porque isso não era relevante. Eu precisava de apoio, não de julgamento. Infelizmente, Sophie já tinha falado com eles. Foi quando outros familiares começaram a fazer perguntas desconfortáveis. Por que Darren estava decidindo horários de recolher? Por que ele estava envolvido nas escolhas de roupas? Por que os meninos estavam sendo punidos com maquiagem e apelidos destinados a envergonhá-los? Por que Sophie tinha medo de falar abertamente dentro da própria casa? Eu disse que eles estavam ouvindo apenas um lado da história, contado por uma adolescente que não gosta de ouvir não. Nesse ponto, a atitude de Sophie piorou. Ela parou completamente de falar com Darren. Evitava as refeições em família. Preparava a própria comida e comia sozinha. Parou de pedir para sair e passou apenas a me informar para onde estava indo. Quando eu disse que ela não poderia mais pegar meu carro emprestado, ela respondeu, tudo bem, e começou a ir a pé ou pegar carona com os pais das amigas. Essa independência parecia um ato de desafio. Eu cancelei os planos de verão dela. Nada de viagem com amigos, nada de acampamento, nada de curso preparatório para a faculdade. Disse que ela precisava de um recomeço e deveria se concentrar em voltar a ser respeitosa. Foi quando ela disse que já tinha se candidatado a um trabalho de meio período e que não precisava da minha aprovação. Eu disse que ela não poderia trabalhar enquanto estivesse de castigo. Ela não recuou. Comecei então a pesquisar internatos. Não como punição, mas como uma solução. Um ambiente novo, expectativas claras, menos tensão. Darren concordou que talvez fosse bom ela estar perto de profissionais que não tolerariam desrespeito. Sophie riu quando eu contei a ela. Disse que preferia morar com estranhos a continuar na minha casa. Esse comentário quebrou algo dentro de mim. Eu disse que ela podia arrumar uma mala e ficar alguns dias na casa da minha irmã enquanto eu resolvia as coisas. Ela saiu sem se despedir. 2 dias depois, minha irmã me ligou e disse que Sophie não voltaria para casa, que ela se sentia insegura e que tinha gravações. No começo eu nem entendi o que ela quis dizer. Aparentemente, Sophie vinha gravando conversas há meses no celular. Clipes de áudio dos encontros de Darren na garagem. Gravações dele explicando punições. Trechos de mim concordando com ele. Áudios meus dizendo a ela que era ingrata, dramática e que estava arruinando a casa. Anotações em que Darren falava sobre corrigir atitudes e quebrar maus hábitos. Nada violento, nada ilegal. Mas, sem o contexto, parecia duro. Minha irmã compartilhou algumas dessas gravações com meus pais. Eles compartilharam com os pais do namorado de Sophie. Essa família foi até a casa da minha irmã e ofereceu um quarto para Sophie caso as coisas piorassem. Depois minha tia se envolveu. Depois um primo que trabalha em serviços familiares me disse para tomar cuidado. De repente, eu não estava mais lidando com uma adolescente rebelde. Eu estava lidando com adultos me acusando de abuso emocional. Eles chamaram os encontros de abuso psicológico. Chamaram as punições de humilhantes. Disseram que eu permiti que um homem tivesse influência demais sobre crianças que ele não criou. Disseram que eu falhei em proteger meus filhos. Tentei reagir. Darren e eu consultamos um advogado. Ele disse que, embora nada fosse criminoso, a aparência da situação era ruim. Gravações têm o efeito de eliminar nuances, especialmente quando adolescentes estão envolvidos e quando a família inteira está unida. Sophie decidiu ficar permanentemente na casa da minha irmã. Não oficialmente, mas todos estão tratando como se fosse. Ela se matriculou em uma escola próxima. A família do namorado dela ajuda com o transporte. Ela bloqueou meu número por semanas. Quando ela finalmente me desbloqueou, disse que estava aberta a contato, mas não há reconciliação. Meus pais agora estão pressionando por guarda compartilhada dos meus filhos. Dizem que os meninos são os próximos, que eles já disseram que querem ir embora assim que tiverem idade suficiente. Fiquei chocada ao ouvir isso. Achei que os encontros na garagem estavam ajudando.
Pensei que a resistência deles fosse apenas influência da Sophie, mas aparentemente eles disseram a professores e parentes que estão contando os dias para sair. Darren tem ficado quieto durante tudo isso. Ele diz que me apoia, mas não quer alimentar ainda mais a situação. Quando eu menciono casamento, ele fica em silêncio. Diz que agora não é o momento certo, que precisa de espaço, que nunca quis ser o motivo de meus filhos irem embora. Eu ainda acredito que casar com ele traria estabilidade. Ainda acredito que as crianças distorceram a situação, mas não posso ignorar o resultado. Uma filha foi embora, 2 filhos estão prontos para seguir o mesmo caminho. Membros da família me tratam como se eu fosse um perigo. Darren está incerto sobre nosso futuro. Às vezes eu ouço as gravações e escuto uma mulher cansada tentando manter uma casa unida. Eles escutam algo completamente diferente. Então aqui estou. Perdi minha filha. Meus filhos estão se afastando. Meu relacionamento está frágil. E estão me dizendo que tudo é culpa minha. Eu não sei o que fazer agora. Ainda acredito que fiz o que um pai ou mãe deve fazer. Mas neste momento estou sozinha, e todo mundo parece certo de que eu estava errada. Comentários do Reddit. Comentário 1. As gravações não apagaram o contexto. Elas mostraram o que você se recusava a ver. A maneira como você terceirizou a autoridade para um homem que nunca conquistou um pingo de confiança dos seus filhos. Darren não estava ajudando. Ele estava brincando de coach de vida em uma casa que precisava de um pai ou mãe, não de um espetáculo. Você diz que ele nunca fez nada ilegal. Esse é um padrão ridiculamente baixo. Humilhação pública na forma de punições baseadas em gênero, tratamento de silêncio, proibir o baile, cancelar os planos de verão, tudo porque sua filha não quis participar de um sistema que ela nunca aceitou. Você chama isso de estrutura. Eu chamo de controle fora de controle disfarçado de disciplina. E quando foi que ela parou de discutir e começou a registrar tudo? Você a chamou de manipuladora, em vez de perceber que ela estava se preparando para sobreviver. Ela não destruiu sua família. Ela reuniu as provas e foi embora. A única surpresa aqui é quanto tempo levou para os outros adultos ao redor intervirem. Darren recuou no momento em que a pressão apareceu. Ele não está incerto. Está evitando lidar com as consequências. Você perdeu sua filha e seus filhos já estão mentalmente prontos para sair também. Comece a pensar se o que você sente falta são realmente eles ou apenas a versão deles que costumava dizer sim. Comentário 2. Há um momento no seu relato em que você diz que eles chamaram isso de abuso, como se estivesse chocada. Como mais eles deveriam chamar? Darren estava policiando o que sua filha vestia, como seus filhos falavam, quem podia jantar, que horas iam dormir, quantos elogios davam a ele, tudo sob o rótulo de mentoria. E você aprovou tudo isso. E quando seus filhos questionaram, você chamou isso de desrespeito. Darren desenhou as regras. Você chamou isso de educação. E seus filhos ficaram presos em uma casa onde amor significava obediência. Então, quando Sophie finalmente revelou o sistema, quando expôs o roteiro e o subtexto por meio das gravações, quando saiu de casa, você agiu como se estivesse surpresa, como se o colapso tivesse surgido do nada. A ironia. Ela nem mentiu sobre você. Ela apenas disse a verdade. Nas suas próprias palavras, gravadas, reproduzidas. Sem edição, sem manipulação. Apenas a realidade que você continuava chamando de disciplina. E agora Darren está pensando em casamento. Não está. Ele está preparando uma saída silenciosa. Os meninos também veem isso. Você ainda tem algum tempo com eles, mas não muito. Não desperdice defendendo seu parceiro de palco. Comentário 3. Sophie não fugiu de casa. Ela organizou uma saída. Essa é a diferença que muita gente não percebe. As gravações, os aliados que ela reuniu, a resistência silenciosa, nada disso foi impulsivo. Foi metódico. Ela ficou tempo suficiente para construir um caso, porque sabia que ninguém acreditaria apenas na palavra dela contra Sue e a de Darren sem provas. Esse tipo de estratégia não vem de uma adolescente simplesmente rebelde. Vem de alguém que ficou encurralada por tempo demais e finalmente encontrou uma forma de sair. Você transformou sua casa em um palco. Darren escreveu as regras e todos os outros deveriam aplaudir. Os rituais de punição, os potes de respeito, a vergonha baseada em gênero, e você realmente achou que isso era progresso na educação dos filhos. Você estava tentando transformar em modelo alguém cujos próprios filhos não querem ter nada a ver com ele. Esse detalhe continua sendo ignorado como se não fosse importante. Se sua família ainda tinha dúvidas, Sophie as eliminou com provas. Agora você está sozinha com um homem que finge ser solidário, mas que nem consegue dizer sim para um casamento. Esse silêncio é a rota de fuga dele. A pergunta não é como Sophie foi embora. A pergunta é por que você se recusou a ouvir até que a porta já estivesse fechada. Atualização 3. Eu não esperava que as coisas desmoronassem tão rápido, especialmente depois de tudo que eu abri mão.
Depois de tudo que tentei consertar, adaptar e fazer para que essa casa funcionasse. Mas quanto mais eu tentava, mais as pessoas distorciam tudo. Quanto mais todos reagiam, mais resistência havia. E no final fiquei com silêncio e portas fechadas. Depois que Sophie foi morar com minha irmã, comecei a rever a questão da guarda legal. Eu não pretendia arrastar isso pelos tribunais, apenas queria deixar claro que eu não estava abandonando minha filha. Ela ainda era menor de idade, e eu não iria deixar uma criança ditar os termos da própria vida dessa maneira. Achei que mostrar que eu me importava o suficiente para lutar por isso poderia significar algo. Em vez disso, a atitude foi usada como mais uma prova de que eu era obcecada por poder e aparências. O juiz nem levou o caso muito a sério. Sophie tinha gravações. Tinha conselheiros da escola que confirmavam a história dela. Tinha conversas por mensagem com membros da minha própria família mostrando que ela se sentia insegura. Minha irmã nem precisou se esforçar muito. Tudo foi encerrado em uma única audiência. Mas nem foi essa parte que mais doeu. Foi quando voltei do tribunal para casa e descobri que meus 2 filhos estavam trocando mensagens e fazendo chamadas de vídeo com Sophie regularmente. Sem que eu soubesse, eles vinham contando a ela tudo o que acontecia. As sessões na garagem, minhas tentativas de mudar as regras da casa, os comentários de Darren, até o que eu estava cozinhando para o jantar. Perguntei por quê. Um deles respondeu, porque ela realmente escuta. Naquela semana eu encerrei as punições dos workshops. Cancelei tudo completamente. Disse a Darren que os meninos precisavam de algo mais positivo. Ele concordou. Disse que a imagem estava ruim e que eu deveria assumir a liderança. Então reformulei a ideia. Transformei em uma série de crescimento e reflexão. Imprimi perguntas para diário. Substituí as punições performáticas por atividades em grupo, como preparar o jantar, limpar o quintal ou ler em voz alta. Criei cartões de desafios semanais com temas como respeito através da rotina e silêncio fala disciplina. Eles odiaram, zombaram dos cartões e ignoraram os exercícios. E o mais novo deixou um bilhete no diário de reflexão dizendo: "Eu sinto falta de quando esta casa parecia um lar." Tentei focar em algo positivo. Meu filho mais velho estava terminando o ensino fundamental, então planejei uma festa de formatura. Nada enorme, apenas algo para lembrá-lo de que esta casa ainda celebrava conquistas. Decorei o quintal, encomendei comida e organizei cadeiras dobráveis. Darren fez um pequeno discurso. Eu dei ao meu filho uma foto emoldurada dele no jardim de infância com um bilhete dentro. "Eu ainda acredito em você." Não convidei Sophie. Minha irmã fez outra festa para ele no dia seguinte. Teve mais gente. Balões, comida melhor, fotos com parentes que não falam comigo há meses. Ele foi às 2 festas. Adivinhe qual ele menciona quando fala disso. Por sugestão de Darren, transformei o antigo quarto de Sophie em um espaço de mindfulness. Ele disse que poderia ajudar os meninos a se centrarem, refletirem melhor e se sentirem menos ansiosos. Tirei as roupas que ainda estavam lá, guardei o restante em caixas e enchi o quarto com almofadas de chão, um difusor de aromas e um quadro branco para intenções. Eu queria que parecesse um passo adiante. Não contei a ela. Não vi sentido. Mas de alguma forma ela descobriu, provavelmente por meio dos irmãos. Ela publicou sobre isso. A legenda dizia apenas: "Acho que fui substituída por aromaterapia." Darren ficou quieto depois disso. Distante. Achei que pedir ele em casamento resolveria as coisas. As pessoas começaram a questionar o papel dele, a família dele, até o círculo profissional dele. Eu disse que casar mostraria que estamos comprometidos, que não era apenas um namoro longo e confuso, que isso faria as pessoas pararem de falar, que daria às crianças uma mensagem clara de que ele não iria embora. Ele me olhou como se eu tivesse dado um tapa nele. Alguns dias depois, convidei o filho afastado dele para vir nos visitar. Era para ser um gesto. Pensei que talvez ele percebesse que nem todas as famílias estão perdidas, que pontes podem ser reconstruídas. Não contei ao Darren. Queria que fosse uma surpresa, um grande passo em direção à cura. O filho dele mal saiu do carro. Eles se sentaram frente a frente no pátio. Tentei conduzir a conversa, trazer lembranças e fazê-los rir. Foi constrangedor. O filho dele parecia desconfortável. Por fim ele disse: "Isso parece uma ação de relações públicas." Depois foi embora em silêncio. Nem ficou para o almoço. Darren não falou comigo pelo resto do dia. Naquela noite ele disse que eu tinha ultrapassado um limite. Disse que foi humilhante ser colocado numa situação dessas diante do próprio filho. Disse que eu usei justamente a única coisa que ele ainda não estava pronto para enfrentar apenas para empurrar a minha narrativa. Respondi que era irônico ouvir isso de alguém que passou 2 anos decidindo como meus filhos deveriam se comportar. Ele disse que eu dei permissão, porque eu nunca tive a menor ideia de como criá-los. Ele me chamou de incompetente. Disse que entrou naquela casa tentando ser parceiro e pai, e tudo que recebeu foi julgamento, frieza e seu nome arrastado pela lama. Disse que perdeu respeito na própria comunidade por causa desse circo. Perguntei o que ele esperava que eu fizesse. Que simplesmente ficasse sentada enquanto meus filhos transformavam minha casa em uma zona de guerra. Ele riu. Disse que nunca mais foi realmente minha casa no momento em que eu deixei meus filhos perderem a confiança em mim. Depois ele foi embora. Arrumou as coisas na manhã seguinte. E já tinha saído antes do jantar. 3 semanas depois, ele mandou uma mensagem encerrando o relacionamento. Sem ligação, sem pedido de desculpas, apenas uma mensagem de 2 linhas dizendo que aquilo não era sustentável e que ele não via mais um futuro. Eu ainda não sei o que fazer com isso.
Passei a semana seguinte tentando limpar a casa, organizar as coisas e focar nos meninos. Eles não falam comigo a menos que seja necessário. Ficam quietos no jantar, educados, mas frios. Perguntei se queriam repintar o quarto de mindfulness. Nenhuma resposta. Eu checo meu celular o tempo todo. Continuo pensando que Darren vai mudar de ideia. Ainda acho que ele me amava. Ainda acho que essa família poderia ter sido salva. Todo mundo diz que eu os perdi, mas eu vejo de forma diferente. Eu apareci todos os dias. Eu tentei. Eu me adaptei. Eu dei oportunidades a eles. Talvez seja isso que mais dói. Fazer tudo, mudar, reformular, liderar, e mesmo assim acabar sendo a pessoa deixada para trás. Eles não dizem isso na minha cara, mas eu sei o que todos pensam. Que eu forcei demais. Que apoiei a pessoa errada. Que transformei meus filhos em um teste de lealdade. Talvez estejam certos. Talvez eu ainda não tenha entendido. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você fez uma festa para um filho que nem pediu, apagou sua filha da história da família e depois transformou o quarto dela em um tipo de retiro de spa como se ela tivesse morrido. E de alguma forma ainda se pergunta por que ninguém confia em você. Os meninos não ficaram em silêncio porque Sophie os envenenou contra você. Eles se fecharam porque sabiam que qualquer coisa real que dissessem seria transformada em alguma frase motivacional de parede ou em um registro de progresso. Tudo naquela casa passava pelo filtro do último jargão motivacional do Darren. Quando ele foi embora, você não refletiu. Você correu para colocar uma aparência mais bonita no mesmo sistema quebrado. Tentou usar o compromisso como uma armadura, esperando que isso fizesse as críticas ricochetearem. Só que isso apenas mostrou o quanto você estava presa à ilusão. O homem por quem você lutou disse em voz alta que você não sabe criar filhos. Seus filhos estão contando os dias para serem livres. Sua filha já conseguiu sair. As pessoas ao seu redor não estavam rejeitando estrutura. Elas estavam rejeitando vigilância. Grande diferença. Você não os perdeu. Você os empurrou para fora, um marco de crescimento de cada vez. Comentário 2. Darren não construiu nada. Ele apenas encenava. No momento em que os aplausos pararam, quando as crianças deixaram de fingir que aqueles rituais na garagem significavam algo, ele fez as malas. Você deu a ele acesso total. Deixou que ele remodelasse sua casa, sua forma de falar e até seu conceito de educação dos filhos. E quando chegou a hora de ele aparecer por você, ele desapareceu. Sem briga judicial, sem pedido de desculpas às crianças, sem encerramento. Apenas uma mensagem curta e silêncio. Ele não perdeu nada nisso. Você perdeu tudo por causa dele. Você apostou a confiança dos seus filhos para elevar um homem que nem sequer se deu ao trabalho de ficar para lidar com as consequências. E o mais brutal é a rapidez com que você reescreveu a realidade para se encaixar na narrativa. Você não refletiu. Você reformulou. Substituiu o quarto de Sophie por incenso e afirmações positivas como se isso apagasse o que aconteceu. Transformou punições em desafios. Construiu marcos a partir de momentos quebrados. Os meninos ainda não foram embora fisicamente, mas emocionalmente você já consegue sentir isso. A diferença entre silêncio e paz é o que está te destruindo agora. E deveria mesmo. Porque tudo o que eles queriam era uma mãe. E o que receberam foi alguém obcecado em administrar resultados. Você os entregou e agora está sozinha. Comentário 3. A questão dos seus filhos dói, não é? Você achou que ainda os tinha. Que talvez, se mudasse bastante as coisas, cancelasse os workshops, suavizasse a linguagem e acrescentasse novos termos motivacionais, eles voltariam. Mas crianças lembram quem as defendeu e quem apenas assistiu tudo acontecer. Você não apaga isso com novas regras da casa. Eles passaram pelos estranhos exercícios de masculinidade do Darren, tiveram suas mensagens lidas em voz alta e viram a irmã ser envergonhada por causa de roupas, por querer privacidade, por buscar independência. E você estava lá todas as vezes. E não impediu. Você chamou isso de crescimento. Mesmo agora, você ainda fala sobre o quanto deu. Como se maternidade fosse um sistema de troca. Darren nunca se importou com poder. Ele queria aplausos. Ficou enquanto você atuou como co-anfitriã leal. No momento em que o ambiente virou contra ele, ele foi embora. Enquanto isso, as pessoas que você realmente criou, aquelas que lhe deram chance após chance, foram tratadas como obstáculos. O mais impressionante é que você ainda parece confusa, ainda procurando uma versão dessa história em que você seja a pessoa injustiçada. Seus filhos não abandonaram você. Eles reconheceram uma batalha perdida e escolheram a si mesmos. E estavam certos em fazer isso.